Vou fazer a correção das atividades. Vou gravar, vou tentar corrigir todas, tá? Mesmo que eu não consiga corrigir hoje, mas eu vou fazendo a correção, tá? Para a gente poder preparar para a prova do terceiro trimestre. Vamos lá. Então, vou fazer a correção das atividades. A primeira atividade, aplicando o teorema de Pitágoras, determina a medida x indicada em cada um dos triângulos. Então, eu coloquei o triângulo A, B e C. Vamos começar pelo triângulo A. Esta é a fórmula de Pitágoras, né? Onde fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aí a gente já sabe, certo? E vamos substituir. Substituindo aí, nós podemos observar que, ó, nós temos aqui a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo e ela está oposta ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui no cantinho, então x ao quadrado, certinho? Então x ao quadrado é a hipotenusa. E os catetos, não importa qual que você pega primeiro, vamos pegar o 28 primeiro, ok? Então vamos falar que esse aqui é o cateto B, vamos falar que esse aqui é o cateto C, e vamos falar então que B é 28 ao quadrado e que C é 21 ao quadrado, tá bom? Ok? Nós temos que 28 ao quadrado é 784, porque é 28 vezes 28. E 21 ao quadrado é 441, porque é 21 vezes 21. Somando 784 mais 441, nós vamos obter 1.225. Aí nós temos o seguinte, ó, a operação contrária da potência é raiz. Então, se aqui eu tenho uma potência, quando 2 passa para o outro lado, ele joga o número dentro de uma raiz quadrada, porque é x ao quadrado, certo? Então, vai jogar dentro de uma raiz quadrada. Então, x vai ser igual à raiz quadrada de 1.225, ok? Então, a raiz quadrada de 1.225 é 35. Por quê? 35 vezes 35 é 1.225. Vamos passar para o exercício B. A mesma fórmula, que é a fórmula de Pitágoras, né? Onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Substituindo, tomando cuidado pelo seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo quando a gente vai fazer, porque quem é a hipotenusa? É o lado que está oposto ao ângulo reto, é o maior lado do triângulo, é aquele que está oposto ao ângulo reto. No caso aqui, não é o x, é o 25, correto? Então, é o 25. Então, 25 elevado ao quadrado é igual, ó, ao 24 elevado ao quadrado mais o x elevado ao quadrado, que também o x aqui é um dos catetos, eles querem saber o valor do cateto. Então, 25 vezes 25 é 625. 24 vezes 24 é 576 mais x ao quadrado. Aqui, neste caso, a gente vai observar o seguinte, que nós temos que achar o valor de x, não é? Então, toda vez que o número muda de lado na igualdade, ele muda o sinal. O 576 estava aqui positivo, ó, ele era positivo, né? Quando ele muda de lado, ele muda o sinal. Então, ele era mais, ele pulou a igualdade, ele virou menos. Então, ficou 625 menos 576. É igual a x ao quadrado. Continuando, 625 menos 576 é 49, tá bom?
Eu falar 49 é igual a x ao quadrado ou x ao quadrado é igual a 49 é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, ok? Então, o contrário da potência é a raiz. Então, este 2 aqui vai sair daqui e vai jogar o 49 dentro de uma raiz quadrada. E nós sabemos, né, que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49, ok? Continuando, então. Vamos lá. A próxima, a letra C. De novo, a fórmula de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aqui, no caso, o cateto oposto ao ângulo reto é o 11, tá vendo? Não é o x de novo, é o 11, tá? Então, 11 elevado ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. O x é um dos catetos também. Ele não é hipotenusa aqui também neste caso. 11 vezes 11 é 121. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, mais x ao quadrado. O 25 vai mudar de lado na igualdade, né? Ele está do lado de cá da igualdade, ele é positivo. Tá vendo? Ele é positivo. Ele vai pular a igualdade, ó, ele vai trocar o sinal, certo? Então, ele troca o sinal. Então, nós temos que 121 menos 25 é igual a x ao quadrado. Isso dá 96 é igual a x ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 96, que não é exata, tá? É aproximadamente 9,7, ok? Aproximadamente 9,7. Vamos passar para o próximo, né? Que é o D, E e F. O D é de novo a fórmula I. Aqui nós temos um caso especial. Por quê? Porque está falando que x ao quadrado é igual, olha, tá vendo que está dentro de uma raiz quadrada? O que acontece? Toda vez que está dentro de uma raiz quadrada, eu posso fazer isso aqui, olha. Eu posso cortar esse 2 aqui com a raiz, porque os dois são quadrados, raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, eu posso cortar este 2 aqui com a raiz. E neste caso, os números, eles saem automaticamente de dentro da raiz, tá? A raiz vai desaparecer. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 10 mais 10. Eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 20, eu já fiz direto, tá, pessoal? Porque eu já peguei o quadrado daqui e já joguei para cá, tá bom? 10 mais 10 é 20, né? O quadrado virou a raiz. Raiz quadrada de 20 também não é exata, é 4,47 aproximadamente, tá? Não é exata. Vamos para a próxima questão, a letra E. Acontece a mesma coisa. Fala que... Olha aqui, ó, aqui o cuidado também que tem que ter, olha, o ângulo oposto ao ângulo reto não é x, é a raiz de 29, raiz quadrada de 29, tá bom? Então, a raiz quadrada de 29 elevado ao quadrado. O b é 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui vai acontecer a mesma coisa, olha aqui, eu vou cortar raiz com raiz, certinho? Então, neste caso, quando a gente corta, vai desaparecer a raiz, vai ficar que 29 é igual a 25. O 25 é mais, vai pular a igualdade, vira menos, vai ficar 29 menos 25 é igual a x ao quadrado. 29 menos 25 é 4, 4 é igual a x ao quadrado, ou x ao quadrado é igual a 4, tanto faz, tá? X é igual a 2, por quê? Porque eu fiz direto, tá bom? Porque eu vou jogar x ao quadrado é igual a 4, x é igual a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Como vocês já estavam vendo mais, né? Não precisava ficar entrando em tantos detalhes. A letra F é normal, né? Quem é o x aí é a hipotenusa. Então, eu tenho que x ao quadrado 24 vezes 24, 576, 32 vezes 32, 1024,
somando dá 1.600, x é igual a raiz quadrada de 1.600, x é igual a 40. Letra F aí, acabando essa questão. Tá bom? Vamos para a próxima, que é a questão 2. Os lados de um triângulo ABC medem 10, 24 e 26. Você pode afirmar que este triângulo é retângulo? Então, vamos lá. Observação. O maior lado é sempre a hipotenusa, é sempre oposto ao ângulo reto e é sempre a hipotenusa, ok? Continuando. Então, a fórmula de Pitágoras e vamos lá. O maior lado aí é o 26, né? Então, o 26 tem que ser hipotenusa, obrigatoriamente. Sempre o maior número vai ser a hipotenusa, tá bom? Então, o 26 é a hipotenusa, porque é o maior lado. Os outros não importa a ordem que você coloca, tá? A ordem não vai interessar. Então, eu tenho que 26 vezes 26 é 676. 24 vezes 24 é 576. 10 vezes 10 é 100. Então, 676, 576 mais 100 é 676. Então, sim, 676 é igual a 676. Sim, é possível formar um triângulo retângulo com essas medidas, ok? Questão 2 aí já tá. Vamos para a questão 3. Um terreno triangular tem frentes de 12 metros e 16 metros. Em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado deste terreno? Então, as duas ruas que se encontram formam um ângulo de 90 graus. Olha o que acontece, olha. As duas ruas, elas vão se encontrar, ó. Aqui uma rua e outra rua, ó. O encontro dessas duas ruas aqui é que vai formar o ângulo de 90 graus, certo? O encontro dessas duas ruas. Aí perguntou para vocês quanto mede o terceiro lado deste terreno. Então, vamos para as medidas aí, né? Então, um lado é 12, uma das ruas, 12 metros. Outro lado das ruas é 16 metros. E quer saber quanto que mede o outro lado, né? O terceiro lado deste terreno. Então, teorema de Pitágoras aí simples, né? Porque o ângulo reto está no canto ali, como eu já tinha mostrado para vocês, porque falou no problema, né? Que as duas ruas aqui se encontravam aqui, ó. Então, aqui formou o ângulo reto, né? Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, é normal, né? Com o x sendo a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, 12 vezes 12, 144. 16 vezes 16, 256. Somando os dois dá 400. X é igual a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20, né? Quer dizer que x tem 20 metros, que é aquela parte da frente do terreno ali, tá bom? Vamos para a próxima questão, que é a questão 4. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de largura, de altura, desculpa. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Vamos ao desenho, ó. O que eles querem saber? Eles querem saber, ó, nós temos aqui essa trave de madeira aqui, ó, tá? Essa trave de madeira aqui. Qual é o comprimento dessa trave de madeira aqui? É isso que eles querem saber. Aqui está o ângulo de 90 graus, todo mundo conseguiu visualizar aí, né? Ele está bem detalhado aí, né? Então, o contrário é o que eles querem saber aqui, é o x, ó, né? É o x. E falou que o portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento, então ele tem 4 metros aqui, 4 metros aqui. Opa, epa, vamos lá. Então, ele vai ter 4 metros, aqui ele tem 4 metros, né? Aqui, e 3 metros de altura. Então, ele tem 3 metros aqui, ó, tá? Então, formou aí um triângulo, né? Onde a hipotenusa é o x. Quer saber o tamanho da trave de madeira? Problema simples também. Parece difícil, mas não é.
Tem aí o triângulo, eu fiz o desenho, né, para vocês visualizarem bem. Então, 4 metros é a parte da frente, 3 metros a altura e X é a trave de madeira que eles querem saber. Então, o ângulo reto está no cantinho aqui, né? Como dá para perceber, o ângulo reto está aqui neste canto aqui, ó, né? Como está lá no desenho, tá aqui o ângulo reto. Então, o contrário ao ângulo reto é o X, então a hipotenusa. Vamos lá. Fazendo ali, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, substituindo, né? O B é 4 e o outro lado é 3. 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9, que dá 25. X é igual a raiz quadrada de 25, X é igual a 5 metros. Então, a trave de madeira tem 5 metros, tá bom? Ok? Então, este problema também já está. Vamos para o 6º problema aí. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui está o ângulo reto, ó. Aqui está o ângulo reto, neste canto aqui, né? Como a gente está dando para visualizar bem. Perguntou quantos metros de fio são necessários. Quantos metros de fio? Ó, o fio está saindo daqui, né? E está indo até a caixa de luz que está aqui embaixo. Então, é isso que eles querem saber. Aqui está o X, ó. Eles querem saber quantos metros de fio. Então, já sabemos que o X é a hipotenusa, né? De um poste de 6 metros de altura. Então, o poste tem 6 metros de altura. O poste. Até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste. Então, do poste, daqui do poste até a caixinha de luz, tem 8 metros. Pronto, tá montado aí o nosso triângulo retângulo, né? É só agora a gente fazer as continhas que a gente consegue chegar lá. Tá aí montadinho já. Então, fórmula de Pitágoras, né? X ao quadrado, X é a hipotenusa. 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. 36 mais 64 é 100. X é igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10, que 10 vezes 10 é 100. Então, 10 metros de fio para chegar até aí, né? Então, essa parte aí essa parte que eu tinha que falar, né? Vamos continuar daqui a pouco o restante dos exercícios, ok?